Olá, bom dia. Hoje é 1º de maio de 2024. Deus abençoe você e sua família em continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Parte 327. Estou totalmente lúcido, sem nenhum efeito de bebida alcoólica, droga ou qualquer outra coisa, para a honra e glória de Deus. Então, não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas o tentaram. Quero ler para você em 1 Coríntios 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então todos os que estavam em Israel, no Egito, passaram do Egito, foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, e beberam do mesmo manjar espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual que era Cristo, que o seguia. Mas Deus não se agradou da maior parte dele, porque eles desobedeceram. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas má, como eles cobiçaram. Então veja bem que aquele povo que saiu do Egito, eles cobiçaram coisas má. O que é cobiçar uma coisa má? Tem um mal ali, você cobiça, você quer fazer, você quer viver o mal. O mal. Ou então, você quer que alguém viva o mal, alguém sofra o mal. Então você está sendo servo do Satanás, do diabo. Então, é bem sincero isso, entendeu? Porque o mal é do diabo. O mal, coisas má, a maldade, enganar os outros, atrapalhar, fazer mal, aborrecer, fazer raiva, injuriar, é coisa do diabo, não é de Deus. Ajudar a fazer o bem é de Deus. Fique sincero, fique sabendo disso, aqui é a sinceridade minha, porque é minha, não é minha, é a sinceridade da palavra. A sinceridade da palavra. Então, ó, 1 Coríntios 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eles comeram o manjar, beberam a bebida espiritual. O manjar espiritual, a bebida espiritual. Deus não se agradou, porque eles desobedeceram, não obedeceram a Deus. Então, se você nem comer o manjar espiritual, nem beber, já é um desagrado a Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, aí aumenta o desagradar a Deus. Então, eu falo isso para você para que você entenda que ler a palavra, ouvir a palavra é algo muito importante. Você está reverenciando, poxa. Está reverenciando a Deus, se prostrando, adorando a Deus. Você está numa condição muito ruim. Quem não come o manjar espiritual e quem não bebe o manjar espiritual já está desagradando a Deus 2 vezes. Quem desobedece, quem não obedece, está desagradando 3 vezes a Deus. Então e ainda mais, esse povo, eles não entraram na Terra Santa, e quem não faz a vontade de Deus não entrará na cidade santa, não, na cidade celestial, não. No céu, na eternidade, não. Fique sabendo, tanto quem lê, como quem ouve, como quem não lê, como quem não ouve. Quem não obedecer a Deus não entrará lá, não. Quem não crê. E essas coisas foram feitas por figura, para que não cobicesse as coisas más, como alguns cobiçaram. E tem gente que cobiça o mal, tem gente que vê o mal, quer fazer o mal. E tem gente que quer que os outros façam o mal e os outros vivam o mal. Sendo que eles foram prostrados no deserto e não entraram na cidade santa e estavam desobedecendo a Deus. Ó, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então eles eram idólatras, eles adoravam outras coisas que não era Deus e nem Jesus Cristo. Quantas pessoas não tem idólatra hoje que adora outras coisas? Adora o mal. Tem gente que adora o mal. Tem gente que adora a mentira. Tem gente que adora aborrecer, perseguir os outros, atrapalhar os outros. Tem gente que adora aborrecer os outros. Tem gente que adora injuriar. Tem gente que adora mentir, adora caluniar, dizer que a pessoa fez uma coisa, que a pessoa não fez, que a pessoa é uma coisa, que a pessoa não é. Tem gente que adora outras coisas que não é Deus. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Então, alguns deles fizeram foi se prostituir. E Deus permitiu cair, sabe quantos? 123 mil. 123 mil morreram num dia. A espada e a lança. Hoje em dia, talvez Deus não permitirá as pessoas morrerem fisicamente. Ou permitirá, como ele permitiu a Covid-19, o coronavírus, que morreu só no Brasil 700 mil pessoas, e no mundo todo mais de 16 milhões de pessoas. Não pense que isso foi algo que Deus permitiu, que foi como se fosse um castigo, uma punição.
Não, irmão, mas tem outras pessoas que estavam pecando, falhando, por que não morreram? É porque Deus dá um aviso sobre uns para todos. Então Deus deu um aviso sobre um para todos no Egito, lá quando eles saíram do Egito. E Deus também dá um aviso para um para todos. Deus mostra que ele permitiu isso, pode permitir uma coisa maior, como está escrito em Apocalipse, que morrerá a quarta parte da terra. A quarta parte da terra é quanto? De 8 bilhões de pessoas. Você já imaginou quanto é a quarta parte de 8 bilhões de pessoas? Deus diz que no Apocalipse vai acontecer, ninguém sabe quando, o dia, a hora, nem quando. Uma coisa eu digo para você, Deus não quer é que você desobedeça, Ele no grande dia perda a salvação. Pronto, a sinceridade de hoje é essa. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram, alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então eles tentaram a Cristo tanto lá no deserto que eles pereceram pelas serpentes. Apareceu, sabe quantas serpentes? Vamos supor que tinha aparecido 500 mil serpentes lá no arraial. Imagina, aparecendo a serpente, as serpentes picando e eles morrendo, picando e eles morrendo. Então Deus mandou fazer uma estátua lá de ferro, uma serpente de ferro. Então quem olhasse para aquela serpente era curado. Então uma coisa eu digo para você. Vamos se livrar dos castigos, das punições de Deus e do castigo eterno. E vamos se afastar da idolatria, de cobiçar coisas más. Vamos se afastar de desagradar a Deus. Bom dia, para que esse mês seja melhor para você. Deus, ele dá avisos. E o grande aviso dele é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Bom dia. Não estou sendo melhor do que você, nem do que fulano, ciclano e beltrano. Não estou sendo melhor do que ninguém. Estou explicando a Escritura Sagrada, porque eu creio e eu sei que isso é verdade, essas Escrituras é verdade. E tudo que está escrito vai acontecer, eu sei, tenho convicção. E sou um cara que gosta de ler para que alguém conheça. Você sabe, aqui é para quem crê, para quem lê. Poucas pessoas você sabe que crê e poucas pessoas se interessam a ler. E Jesus falou, poucos vão entrar por essa porta, poucos vão se salvar. Não é muito não, não vá pensando que é muito que vai se salvar não. Jesus disse, estreita a porta, apertado o caminho, e poucos há que a encontram. Porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão nele no caminho. Não é pouco se vai ser salvo. Não pense que é muito que não é não, é pouco. Seja você o pouco que vai ser salvo. Nunca pense que Deus vai salvar todo mundo, que Deus não vai salvar todo mundo. Vai salvar quem crê e quem obedecer. E eu estou me esforçando para que eu creia, para que eu continue crendo e para que eu obedeça para me ser salvo. Né? Estou falando que os outros vão perder a salvação e eu já estou salvo, não. O que eu tenho é que crer e obedecer para me conseguir também.